Beleza, Sérgio, obrigado, viu, por ter aceitado o convite, em primeiro lugar. Te agradeço realmente em vir bater um papo com a gente aqui. Para quem não sabe, a gente se conhece há bastante tempo já, tem falado muito a respeito de food, sobre óticas diferentes. Eu acho que é muito rico a gente ter esse bate-papo aqui. E aí, para começar, eu queria começar do começo, né? Que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, seu papel aí. Eu acho que esse começo já é incrível para a gente ouvir. Legal. Bom, Léo, primeiro é um prazerzão, né? De ter a chance de estar juntos lá desde a SPM, passando por todos os primeiros passos de menu. Isso tudo é muito legal. A gente acredita muito no processo que algumas empresas acabam tendo para ajudar a transformar o mercado. Então, é um prazerzão estar com você, com a turma da empresa. Eu tenho 54 anos, futuro vovô, esse ano viro vovô, e a história da gente está totalmente ligada ao mercado de alimentos, então, desde o comecinho na Nielsen, final da década de 80, depois passando por posições especialmente de marketing, de vendas e de gestão dos negócios de alimentos de Sadia, de Ceval, Bung, Três Corações, LCA Alimentos. A gente teve uns 15 a 17 anos na indústria de alimentos. E só estou comentando isso porque eu acho que é legal, Léo, dizer que nesse período, estou falando ali de começo da década de 90, por ali, é quando quase tudo do food service estava se estruturando no Brasil, tanto que eu me lembro da gente ter tido encontros até com gente do IBGE para ajudar a formular como perguntar sobre alimentação fora do lar no orçamento do brasileiro e tal. Então, a gente acabou, ao longo de um tempão, participando de muitas das primeiras iniciativas do food service brasileiro, e isso levou a gente a uma atuação hoje muito, assim, totalmente centrada no food service, né? E onde a gente atua como conselheiro de algumas empresas, a gente atua como consultor, especialmente no campo do go-to-market, etc. E uma veia que a gente nunca perdeu, que é de ser pesquisador e gerador de conteúdo para esse mercado. E virei youtuber. Né? Agora, então, tenho acompanhado lá os vídeos. Uma coisa interessante... Food service com o Sérgio Molinari. Não, a gente vai fazer jabá dele depois aqui, pode deixar, que vai ficar marcado. Opa, legal. Mas uma coisa legal de falar é que toda a informação, praticamente, que a gente tem do food hoje, eu desconfio que tem a sua mão ali, né? Então, assim, eu acho que eu já devo ter, sei lá, nos últimos 5 anos, feito 500 reuniões, não sei contar, mas acho que 500 reuniões, vamos chutar assim. E nelas eu devo ter feito 400 citações de dados que você que gera. Né? Então, qual que é o percentual de alimentação fora do lar, qual que é o consumo das pessoas, qual que é a distribuição de indústria, rede, enfim. E como isso é relevante para o setor, né? Eu acho que esse é uma veia super importante, né, Léo? A gente, especialmente, assim, você é um cara que viajou o mundo inteiro já atrás dos temas de food service, etc. A gente faz a mesma coisa de uma forma também, ou através de missões, ou para estudar mesmo, e pesquisa muito através da internet. A gente tem uma carência enorme de informação no Brasil, né? E talvez um pouco do amadorismo, um pouco da fragilidade que a gente tem nas empresas aqui é que o balanço entre intuição e informação na tomada de decisão, eu acho que é uma característica desfavorável aqui. Então, a gente acabou optando por ter como um dos principais papéis da gente no mercado, e quase praticamente a missão da gente, né? Tanto que eu coloco ali que no logo da gente hoje, a gente Food Consulting inspirando boas decisões. Então, o que a gente definiu como missão é que através de conhecimento, de reflexão, de pensamento sobre o mercado, muito baseado em fatos, dados e informação, a gente procura fazer com que as decisões sejam melhores. Então, é muito na linha do que você falou. E o que acaba acontecendo também é que a gente tem no Brasil, em parte por conta dessa escassez de informação, ou a própria desorganização entre as entidades, né? Todas cumprem papéis importantes, mas de uma forma não integrada. Raramente você encontra o que é o número do food service do Brasil. Então, o que é o mercado inteiro, qual é a tendência, e muitas vezes você precisa fazer um trabalho de coxa de retalhos enorme, né? Para poder construir uma lógica que, mesmo não tendo a sofisticação dos números de fora, consiga tudo se amarrar. Então, isso, em boa parte, é o trabalho que a gente se propõe fazer
dentro desse mercado, seja para a indústria, para canais de abastecimento e mesmo para os operadores, né? Bacana. Tem um dado que eu acho que é marcante, que a gente sempre olha ele e comenta que o mercado brasileiro de food ou de redes de franquias, ele é o dos Estados Unidos dos anos X, né? Então, a gente falou já de... 70, E esse é um mercado total de 200 bilhões. Né? E o mercado de alimentação fora do lar é um mercado de X bilhões. Então, assim, esses grandes números, a gente peca até neles, né? Não existe esse dado no IPEA, no IBGE, enfim, a gente precisa... E não é realidade fora daqui, né? Nos outros países, a maioria desses dados são organizados, né? Aí você tem questões desde começo, desde base de informação, né, cara? Porque quando a gente pega aqui, por exemplo, não dá para acreditar em base de CNPJ, que é teoricamente a informação mais, assim, informação de onde tudo deveria originar, porque você para uma empresa e não fecha e não encerra o CNPJ, ou você opera uma empresa que tem uma determinada atividade, mas o CNPJ está registrado com outra atividade, então tudo isso é muito complexo. E uma das coisas que a gente sempre tira desse tipo de conclusão, quando a gente monta essa coxa de retalhos, né, é conseguir entender coisas como, por exemplo, o Brasil, quando você vê o tamanho do mercado brasileiro na ponta, sei lá o que vai sair de Covid, né? Mas até o período anterior à Covid, o Brasil, a posição dele era de quarto maior mercado de food service no mundo. Só perde para Estados Unidos, China e Japão. E não é uma informação que vale a pena ter ou pensar sobre ela só do ponto de vista de curiosidade, ou para bater no peito e falar, pô, eu sou um mercado grandão. Mas é para entender, por exemplo, o grau de relevância que um mercado como o nosso tem num cenário de mercado globalizado. Tem muita gente hoje colocando em xeque se a gente está numa onda de globalização, mas de uma forma ou de outra. Numa arena tão escancarada como a de hoje, você ser quarto maior mercado do mundo, significa muita coisa do ponto de vista de fluxo de investimento, de acesso à tecnologia, de exportação de modelos nossos também e tal. Então, faz parte justamente desse raciocínio de conseguir situar o mercado da gente num contexto bem amplo, né? Ou seja, somos um mercado absolutamente prioritário nessa arena global do food service. E não deveria ser estranho a gente, em uma viagem para o exterior, por exemplo, encontrar uma franquia brasileira, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi um girafas no exterior, eu fiquei assustado. E eu não deveria, não deveria ter me assustado, né? Eu deveria ter falado, cara, que bom, o Brasil exporta tecnologia, né? O Brasil exporta o setor, a gente é o quarto maior do mundo, sendo a nona economia. Então, natural que a gente exporte. Girafas deveria estar em mais lugares e assim por diante, né? Eu acho que tem algumas questões, talvez duas centrais, né? Uma delas é, primeiro, os mercados fora do Brasil não são iguais, né? Então, se pegar um mercado americano, por exemplo, mais de 60% da grana que o food service movimenta nos Estados Unidos acontece através de redes, né? No Brasil, esse número, ano passado, era um número na casa de uns 15%. Então, você já tem por aí uma diferença enorme de características do mercado pelo simples fato de que rede é o drive do mercado americano, né? Então, mesmo os caras independentes nos Estados Unidos acabam tendo que se espelhar um pouco no raciocínio de rede, enquanto que no Brasil as redes têm um caminho que é um caminho normalmente muito distinto do caminho dos independentes. E aí, quando a gente pensa lá fora, o mercado americano, por exemplo, é difícil você imaginar um êxito de rede nos Estados Unidos com o perfil dessas que a gente normalmente tem levado para lá, um êxito se não for um projeto para ser um projeto muito escalável, né? Porque é muito da dinâmica de lá. Então, a gente fala de algum, se você pegar as 30, 40 maiores redes de lá, todas elas têm um footprint na casa de milhares de lojas, não é uma coisa, eu tenho 20 lojas, eu sou uma rede relevante lá. Isso não é por aí. Então, e aí eu não estou falando do girafas, eu estou falando de uma forma um pouco genérica. O que a gente vê em muitos casos é um grau de adaptação ou de ajuste, ou até às vezes de desenho de um novo modelo que não é lá muito bem feito. Então, talvez o caso seja o seguinte: como é que eu levo redes ou posicionamentos brasileiros
para jogar dentro de uma regra de negócio que é a regra de negócio do mercado fim, né? Lá do outro mercado. Então, eu acho que o problema da gente nem é tanto propostas de valor que não tenham sentido, mas talvez seja uma fragilidade em levar as redes brasileiras competindo dentro das regras de negócio e dentro da dinâmica de mercado que é característico dos mercados para onde a gente vai. Eu acho que é um pouco mais esse o motivo pelo qual a gente vê poucas iniciativas daqui do Brasil rolando por lá, né? Legal. Eu acho que é legal também a gente entrar um pouco a gente falou bastante de rede e o mercado pulverizado. Um número que a gente sempre expressa é que 80% dos comércios brasileiros são pequenos comércios individuais, né? De um empresário. E isso muda muito a característica do mercado, né? Então, são mercados que não foram consolidados ainda e que esse movimento de consolidação, ele quase sempre se relaciona a um nível de maturidade do mercado. Então, a pergunta é assim, é verdade afirmar que mercados mais maduros são mais consolidados e que para a gente evoluir nesse setor, a gente vai ver uma consolidação? Então, a gente vai ver mais redes daqui para frente, o mercado de franquias, ele é de fato a tendência ou essa é uma característica nossa de manter o mercado pulverizado mesmo? Eu vou dar uma resposta pré-Covid e aí depois eu vou tentar fazer um ajuste pós-Covid. Legal. Se a gente pegar a curva do food service dos últimos 10, 12 anos, pelo menos que eu tenho de cabeça, não tem praticamente nenhum ano ou nenhum ano em que as redes deixaram de ter ganho de market share em relação ao total de mercado. As redes avançam um pouco a cada ano em todos os anos, né? Em grande parte, o aumento de participação das redes, né, que hoje talvez chegue a uns 15% do total do mercado, mas esse avanço, em grande parte, né, aconteceu muito motivado por expansão, né? Se a gente olhar o conceito de same-store sales das redes, o crescimento de mesmas lojas comparadas aos anos anteriores, raramente é muito maior do que o mercado como um todo. Mas o crescimento acontece muito em função de expansão, né? Então, isso é um passo que a gente vem vendo ao longo do tempo, etc., e que a gente entende, ou entendia até fevereiro, que não mudaria essa tendência, e talvez até acelerasse um pouco por conta de uma série de transformações que passa pela transformação digital, que passa por tendências como melhor adaptação a conceitos dos millennials, que passa por você estar mais preparado para operar dark kitchens, você lidar com inovações ou com tendências super importantes como plant-based ou como veg-centric, etc., de uma forma muito mais acentuada do que os independentes. Isso já era um pouco de como a gente via os próximos passos. O ponto é que quando chega a Covid, por uma questão de capacidade de sobrevivência, aí talvez a gente tenha até que voltar um pouco para discutir em alguns minutos como é que a gente está vendo tudo que a Covid está fazendo de transformação e tal. A leitura da gente é que a Covid vai funcionar como um acelerador das redes, do aumento de market share das redes em relação ao mercado total, né? Por uma capacidade de sobrevivência, por gestão, por inteligência, por ferramenta, por uma série de questões. Então, a gente entende sim que vai ter uma mudança de market share nos próximos anos por conta de um impacto, uma capacidade de se adaptar aos desdobramentos, às consequências da pandemia maior das redes em relação aos independentes. É um pouco de como a gente vê. Interessante. E aí eu acho que vale então a gente mergulhar na thread do Covid, né? Acho que sim, algumas coisas são senso comum de que é alguma coisa de longo prazo, de que vai demorar, de que ninguém quer romantizar a crise, ninguém queria que isso estivesse acontecendo, enfim, acho que a gente tem um plano um platô de base, onde a gente sai todo mundo do mesmo lugar, mas posto isso, acho que a gente tem várias opiniões que caminham em direções diferentes, né? Então tem pessoas mais otimistas, pessoas mais pessimistas, enfim, acho que tem análises de mercado sendo feitas de maneira bem distintas e aí é legal você dividir com a gente o que a Food Consult está vendo, como que vocês enxergam isso, qual que é o momento. Aliás, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, trabalhar em cima de cenário. Mas eu queria só, eu estava quase deixando passar, Léo, me perdoa só voltar um segundinho,
no tema do que você falou da concentração e tal, porque eu acho que você falou uma frase com a qual a gente concorda violentamente no mercado de food service, que é: quanto mais maduro, ele tende a caminhar mais para a consolidação, né? Então, se a gente olhar o que acontece entre redes, a gente já comentou um pouco, e a gente teve uma dúzia de movimentos de fusões e aquisições, abertura de capital e etc., ao longo dos últimos 3 anos, esse mercado, né? Pode não fazer tanto barulho, mas é bem significativo. A gente tem agora, esses dias, saiu, acho que ontem até, um dos caras de delivery também recebendo mais aporte, fusão entre 2 outras plataformas, muita consolidação no mundo da distribuição, né? Até por isso que eu me lembrei. Então, esse é um movimento que está escancaradamente em andamento, concordo totalmente, eu acho que a gente tem que lidar com essa expectativa. Mas, eu acho que voltando para o tema agora de Covid, a gente tem usado uma palavra que a gente, a partir de agora, vai deixar de usar por algum tempo. A gente falava de projeção ou de previsão, e agora a gente está preferindo trabalhar simplesmente com um termo que é cenário, porque o grau de volatilidade, de instabilidade, de imprevisibilidade, quando você fala em fazer uma projeção, ela normalmente ela não tem essas características de incerteza tão grandes, né? Você até pensa em cenários e projeta com base em cenários, mas hoje a estabilidade é tão grande que é difícil você falar isso vai dar aquilo, e a lógica é muito consistente. Por outro lado, o que acontece, e é isso que a gente faz há muitos anos, né, Léo? A gente estuda, e a gente tem alguns modelos matemáticos que a gente aplica, não são tão sofisticados quanto alguns grandes bancos, etc., mas que a gente procura tirar do achismo essas variáveis, e não tem nenhuma dúvida do que é que movimenta, pelo menos nos últimos 10 anos, esse mercado. As grandes variáveis são emprego, renda e PIB, até mais olhando o PIB per capita do que o PIB em si, né? Lembrando que o Brasil tem uma natalidade importante ainda, então produzir PIB acaba sendo necessário até para distribuir para 2 milhões de brasileirinhos que aparecem todo ano, que é diferente de mercados mais maduros, com uma natalidade mais baixa, né? Então, a gente até precisaria de mais PIB por conta disso. Exato. Quer comentar alguma coisa? Abrir esse atrás, porque o nosso PIB per capita, ou ele está estacionário, ou ele tem caído, né, recentemente. Então, assim, a renda, o crescimento total da economia não reflete o crescimento total da riqueza dos indivíduos, né? Super. A gente fechou uma projeção do PIB per capita da década, né, a década de 2011 até 2020, considerando que o PIB, a nossa expectativa até 2 meses atrás, imaginando um PIB que fosse cair 6% nesse ano, a gente teria, nessa década de 2011 até 2020, a pior variação de PIB per capita do Brasil em 120 anos. Então, das últimas 12 décadas, que é o histórico que a gente tinha, a pior variação de PIB per capita do Brasil está sendo essa década que está terminando agora, nesse ano. Deus queira que marque talvez uma virada de cenário daqui para frente, né? Mas isso é bem, bem relevante mesmo. E eu acho que, para deixar bem didático, um ponto que você falou super importante de renda e tal, as variáveis que dominam o setor, um ponto que complementa ali, que é emprego, você falou, e é interessante as pessoas entenderem por quê, né? Porque as pessoas almoçam fora de casa quando estão empregadas, né? Então, a alimentação... Exatamente. 2/3 do consumo do food service acontece de segunda a sexta, realmente motivados pelo fato das pessoas estarem em alguma atividade externa, né? Mas aí o que a gente fez, Léo? Até eu estava rabiscando aqui uns números só para poder conversar um pouco com você. Então, eu vou colocar 3 fotos e aí a gente fecha dizendo como é que a gente trabalha como perspectiva para esse ano. Começo de fevereiro, a gente entrava no mercado de food service, começo de fevereiro, com uma visão de que essas variáveis fundamentais que a gente comentou. Então, PIB projetava crescer de 2% a 2,5% nesse ano. A taxa de desemprego, o número de pessoas empregadas estava na casa de uns 94 milhões de brasileiros.
provavelmente chegaria a 95, 96 milhões de brasileiros, a renda projetava crescer uns 2%. Essa é a foto do começo de fevereiro, antes do tema Covid começar a impactar a gente. Quando é abril, ou seja, já lá com seus 20, 25 dias de Covid, a previsão do PIB não era mais crescer 2 a 2,5, era cair 5 a 6. Hoje isso daí já é uma realidade. Hoje o relatório Focus do Banco Central já fala desse número, né? Normalmente ele reflete com um certo delay. Então o PIB caía 5 a 6%, o número de brasileiros empregados já era de 89 milhões de pessoas, não era mais os 94 e nem os 95, 96 que a gente imaginava. E a renda só não caiu porque como o desemprego bateu muito no informal e no mais baixo, percentualmente a renda tá até boazinha, né? Mas ela está mascarando o tamanho do desemprego. Quando a gente vem hoje para o PIB, nesse exato momento, quando a gente está falando aqui, Léo, a gente já está trabalhando nesse momento com uma projeção de PIB em queda de 8%. A gente já está trabalhando com a perspectiva de que a quantidade de brasileiros empregados pode cair de 85 milhões ao longo do segundo semestre. E a gente, sem falar que lida com uma quarentena que está se prolongando, um risco até de ter, eventualmente, alguma segunda onda em regiões com uma reabertura um pouco precipitada e um baita de um sangramento no mercado, etc. Nesse momento, com tudo isso, a gente trabalha com esse cenário, a gente estima que o mercado possa cair esse ano entre 30% e 34% em termos reais. Nossa projeção há 2 meses atrás era uma queda de 25 a 30. A gente trabalha agora com 30 a 34. E talvez como desdobramento disso, talvez o mais importante afetando diretamente o mercado é que já é tido como absolutamente certo, se você falar hoje com a Brasel, eles certamente já vão dar como líquido e certo que não é menos do que 20% o número de estabelecimentos que não voltam a operar. E esse número pode bater a casa de uns 30% de redução. E aí muda tudo, né? Porque muda... a gente está falando queda do mercado de um lado e está falando de queda muito acentuada também do número de competidores do outro, número de estabelecimentos. E aí tem um monte de coisas que a gente pode derivar disso, né? Primeiro, uma regrinha de 3 bem básica, que é se o mercado cair 30% e morrer 30% dos competidores, para quem ficar, talvez o bolo seja o mesmo. E essa é uma conta verdadeira. Ela é muito grosseira, mas o raciocínio não é insano. O raciocínio pode ser até que se feche mais empresas pequenininhas do que as maiores, pode ser que o efeito não seja exatamente isso, mas a gente tem que considerar que num cenário um pouco mais longo, né, porque a gente não está dizendo o mercado cai uns 30, 34 esse ano e fica assim pelo resto da vida. A gente está dizendo que esse é o impacto esperável, pelo menos no horizonte aí de 2020, mas tem uma recuperação que vem depois e que pode ser uma recuperação que fique na mão de um pouco menos players do que hoje. Então tem um jogo interessante para a gente acompanhar aí pelos próximos meses ou até 2021. E de certa forma, cruel, né? Porque quem vai conseguir se manter, quem tem mais capital hoje, né? Então a gente também vai ter no emprego diretamente, né? Do pequeno comerciante. Então acho que é triste, mas de fato a gente vai acompanhar talvez uma reação nos próximos anos que seja do fortalecimento das redes dos caras que aguentaram passar por essa crise, né? Acho que vai ter... Aí onde faz a ponte com aquele comentário sobre rede, né? Então, se a gente olhar a capacidade que a rede tem, que vai desde conhecimento, know-how, ferramenta, mas passa muito fortemente pela capacidade de originar recurso e de gerir o caixa, né? Isso certamente vai ser o tal acelerador que a gente falou do crescimento da rede em relação ao independente. A gente trabalha muito com essa perspectiva, e aqui eu não estou nem falando, Léo, de outros formatos, né, que vão sendo potencializados nesse meio tempo, dos deliveries, das dark kitchens, que também avançam junto com os deliveries e etc., transformando um pouco esse jogo. Então, talvez esse equilíbrio que a gente estava acostumado a ver de perto de 15% do mercado nas redes e 85% nos independentes,
existe uma chance importante de ter o maior deslocamento de share da última década ou de todos os tempos entre redes independentes daqui para frente. Perfeito. E assim, acho que a gente já consensa com relação ao impacto, mas existem casos isolados de pessoas que estão performando bem, né? Então, de certa maneira, a gente tem alguns casos muito, muito isolados, eles não refletem estatisticamente nada, certamente, eu imagino assim, acho que você concorda com esse ponto, mas eles chamam a atenção, né? Acho que tem o Patties, por exemplo, que é uma hamburgueria que tem feito filas e filas na sua região, enfim, acho que tem exemplos de pessoas que administraram bem esse cenário novo. O que você acha que é a diferença aí? O que tem de aprendizado nisso? Primeiro, eu acho que a gente não pode perder de vista, né, que por mais que a gente esteja vendo, por exemplo, no caso de tanto de delivery como de take-out, que são as duas formas básicas em que o food service está operando nesse momento, então, por mais que a gente tenha uma tremenda bolha, na minha opinião, eu não estou nem tanto falando sobre a bolha do volume de vendas, mas a bolha de novos entrantes. Tem uma quantidade absurda. Se você entrar nos principais marketplaces, você vê um monte de carimbinhos de novo, o tempo todo. Então, tem muito paraquedista entrando. Tem muita gente legal entrando ou fazendo melhor, mas também tem muito paraquedista. Então, independente disso, ou até por conta disso, empresas, ou eu não vou nem falar de empresa, eu vou falar de marcas bem posicionadas, né, que entreguem as expectativas dos consumidores, tendem a ter uma aceleração muito mais forte do que a média de mercado. Você citou o exemplo de Pets, eu acho que é um ótimo exemplo, mas hamburguerias de uma forma geral, né, pizzarias de uma forma geral, eu estou pensando um pouco com o ranking do delivery, né? Então, pizzaria, pizza, hambúrguer, outros lanches, e depois aí tem um tombo grande para todos os outros. Mas eu acho que quem opera bem, marcas que estão operando bem, pensando desde a comunicação, passando a como atrair o cliente, ou estimular o cliente, o produto, a embalagem, a qualidade da entrega, o tempo da entrega, etc., ou a qualidade do retira, a facilidade, etc. Quem está operando bem, num mercado que está muito fechado em torno do delivery e do take-out, está tendo uma alavanca que não teria numa situação normal, porque a comparação acaba favorecendo. E eu acho que tem um certo engano de algumas interpretações quando você pergunta para o consumidor hoje o seguinte: quais são tuas principais preocupações para consumir? Ele fala que é contaminação, e em segundo lugar ele fala que é problema com poder aquisitivo. E aí muita gente pega e associa a questão de poder aquisitivo com vender produto de baixo preço necessariamente. Eu acho que isso é totalmente segmentado. Então, essa resposta, o que é dar uma boa resposta em relação à preocupação com o poder aquisitivo, é proporcional à capacidade, ao poder aquisitivo de cada família, de cada consumidor. Então, a busca por um produto acessível, um produto com valor justo na classe média alta, não é a mesma busca da classe média baixa, né? Então, quando você encontra essa equação entre uma boa experiência, mesmo que seja no delivery, mesmo que seja no take-out, uma boa experiência olhando o produto, a segurança, a embalagem, a comunicação, tudo isso, com o preço, quando esse encontro é feliz, tem muito espaço para a marca. E o brasileiro não está muito afim, até por ter um baita congestionamento de ofertas, tem uma parte enorme do consumidor que não está afim de ser cobaia e comer o hambúrguer do qual ele nunca ouviu falar, a pizza da qual ele nunca ouviu falar, e etc. Então, as marcas que vão se provando e sendo cada vez mais, até organicamente, fortalecidas, essas marcas têm, na minha opinião, elas têm esse aval que elas estão recebendo, essa alavanca, podem fazer algumas marcas crescer numa velocidade que jamais seria imaginável. Sim, eu conversei com um amigo essa semana, ele falou
a legitimidade do real estate, do prédio, do seu endereço. Então, por exemplo, um endereço na Alameda Campinas, por exemplo, é um endereço que vale muito, né? E essa legitimidade foi transferida para a marca. E a rede social ganhou um papel. Então, exatamente. O endereço da Alameda Campinas agora não significa mais nada no delivery, no takeout. E o Instagram do Pets, que é no Instagram do Pets eles lavando os vidros com álcool, não sei se você já viu, é uma brincadeira super interessante. Já vi, é muito legal. O Instagram do Pets tomou o espaço do endereço da Alameda Campinas. Então o Pets, mesmo não estando numa rua nobre, ele legitimou a marca através das redes sociais. Então a gente quase que trocou o valor do imóvel pela rede social, né? Então é interessante olhar dessa hora. E aí tem até um negócio legal, pensando exatamente no exemplo que você deu do Pets. Se a gente lê as pesquisas, e nesse momento tem muitas pesquisas legais no mercado, né? Então a gente tem o impacto da Covid-19 no consumo do food service, a Galunion já está na segunda onda dela, muito legal. Almoço Grátis com o GS Libra também tem pesquisas muito legais, sem falar em BCG, McKinsey. Tem apoiado bastante algumas tomadas de decisão, e uma eu estou citando porque uma das conclusões que uma dessas pesquisas mostrou recente é que o consumidor diz, né, que ele, na hora de decidir de quem ele vai consumir, ele diz que ele vai consumir de marcas que ele tem a percepção de que estão indo além do mínimo ou do protocolo mínimo de segurança. Quer dizer, aquela marca que me convencer, né, que gerar uma percepção de que ela não só está cumprindo tabela em relação ao que ela tem que fazer em termos de segurança, de boas práticas e tal, mas ela está indo além, eu quero dessa marca. Né? Então, é legal esse comentário que você introduziu para a gente tirar um pouco o raciocínio de que numa época de crise como a que a gente está, de que o fator de decisão é preço baixo. Né? Eu diria que é muito mais value for money, é muito mais fazer. Eu tenho uma verba. A forma que eu melhor utilizar essa verba é o que fez mais sentido, e atrás disso que eu quero. Então, se a minha percepção é de que uma marca X vai proporcionar a experiência que eu espero, e em termos de segurança, que é um item tão crítico para o momento, vai me dar a tranquilidade de que ele está fazendo tudo e mais um pouco, né? Que a palavra confiança virou o carimbo que deveria estar escrito em assim, no DNA de qualquer marca de sucesso hoje. Essa marca ela pode até custar um pouco mais caro, mas ela vai se justificar. Então, a gente tem eu acho que esse peso realmente muito relevante de marca nesse momento. Legal. Eu costumo usar dois exemplos acho que são interessantes, que é Outback e Coco Bambu. Né? Nenhum dos dois são baratos propriamente. Né? Você não vai no Outback e, nossa, foi barato. O Coco Bambu também. Eles têm um preço que é razoavelmente caro e que é justo. Mas a percepção, e aí eu puxo o saco do Arthur, do Coco Bambu e do pessoal do Outback, a percepção de valor é muito boa. Você sai do restaurante e fala, que refeição fera. E aí, que eles não mudem o preço por conta disso, mas você fala, foi barato pela experiência. Pela experiência, do tamanho o tamanho do prato, a qualidade do atendimento, padronização e tudo, foi barato, foi bom, né? Então, Agora, sabe que é legal isso que você está falando? Vou fazer dois comentários. Um deles, quando a gente colocou o pezinho na crise lá em 2015, e a gente acredita muito que o mesmo raciocínio vai valer agora. Quando a gente colocou o pé na crise de 2015, que levou 15, 16, 17 desse mercado, com números de 0 para baixo, a gente reuniu pesquisa do mundo inteiro, especialmente a pesquisa CREST do NPD, e a gente comparou uns 10 países, e a gente viu acontecer exatamente a mesma coisa em 10 países. Estou falando dos Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Austrália e tal. Todos eles, nos anos que se seguiram à crise, o tráfego do food service caiu, o movimento de transações caiu e o ticket médio subiu. E, em grande parte, a interpretação, falando em uma frase, eu vou comer menos vezes, mas melhor. Eu vou valorizar a minha grana. Então, ao invés de eu gastar o meu dinheiro disponível para alimentação, fazendo muitas refeições ou lanches, eu vou, usando uma palavra que está muito em uso hoje, eu vou buscar significado para essa grana. Então, eu acho que essa talvez seja a consideração
que a gente deveria fazer justificou essa grana, né? Que é o que você está falando do Outback, do Coco Bambu e tal. E até hoje, a experiência, por exemplo, do Outback no delivery, não sei se você teve a chance de pedir, mas o fato de você pedir e ver aquele famigerado pãozinho australiano, sem você ter pedido, cara, aquilo custa muito pouco, faz um efeito muito legal. Você tem uma trilha, né, você tem uma trilha sonora para tentar minimizar a frustração de que você não pode estar na loja, mas você está em casa comendo aquele pãozinho de entrada e ouvindo uma música que te remete à loja que você gosta, é muito legal, né? Então, essa característica de excede é muito legal. E o Coco Bambu também, eu não sei se é uma percepção pessoal minha, eu vou até perguntar isso para o Arthur, mas eu fiquei com a sincera impressão de que as porções do delivery são maiores. E aí eu não sei se isso procede, mas se proceder faz muito sentido, porque no geral em casa você vai dividir o prato, talvez em outras refeições. E sem dúvida nenhuma. Você pode guardar ele na geladeira. Então eu me sinto, o pãozinho do Outback para mim é quando no dia seguinte eu falo, nossa, já tem Coco Bambu aí, porque, né? Não, mas eu acho que é totalmente verdadeiro, né? Porque falando com o iFood, eu não sei se esse tema saiu no papo que você teve com o iFood esses dias, mas uma das configurações de pedido que mais cresceu são pedidos com itens familiares, né? Pedidos para atender um número de pessoas diferente do padrão anterior. O delivery era um pouco mais individual ou poucas porções do que ele é hoje, porque hoje virou tema para refeições, virou abastecimento para refeições de família, de grupo, né? Então essa é uma parte da história. A outra que a gente até discutiu na semana passada, Léo, a gente teve um webinar com o pessoal da ABRE, que é a Associação Brasileira de Embalagem. Uma das discussões que surgiu foi justamente o fato de que a embalagem hoje, que facilitar você levar o resto da refeição para a geladeira, ela é uma embalagem valorizada, ela é uma embalagem que cumpre um papel que o consumidor fala, legal. Eu me sinto mais à vontade de pegar isso que eu não comi o prato inteiro, que eu pedi um prato maior ou 2 pratos para alimentar minha família, sobrou, né? Eu sou o tigrão, eu gosto de furar a geladeira na madrugada ou acordar antes do resto da casa e comer no café da manhã, né? E não sou só eu, tenho certeza que tem gente assistindo a gente que pensa mesmo, que age da mesma forma. Mas a embalagem, além de tudo que a gente sempre falou de embalagem, a embalagem passou a ter que cumprir também esse papel, né? Porque nesse momento, e aí vem um ponto, a gente tem que também analisar o que está acontecendo em relação ao delivery. Eu tenho dito que olhar o delivery em 3 momentos, né? A gente pode falar disso daqui a pouco se te interessa, se te convier. Mas nesse momento, o delivery ele tá alimentando o indivíduo e o grupo. Ele é a solução individual e é a solução para o grupo, né? Então, aquilo que responda melhor a essa visão de atender um grupo, inclusive ser mais adequado para poder ir para a geladeira, ir depois para o micro-ondas, ou seja lá o que for, tudo isso gera vantagem competitiva. Porque tem uma referência para mim que é muito marcante, que é os restaurantes de salada, né? Como eles também se posicionaram numa dinâmica diferente agora na crise, né? Porque as pessoas, nos primeiros 10 dias, eu vou dividir a minha experiência, eu conversei com centenas de amigos e todos descreveram mais ou menos a mesma experiência. Nos primeiros 10 dias, eu pedi o que eu pedia no delivery. O que eu pedia no delivery era bobagem, né? Era comida de final de semana. E chegou uma hora que eu falei, não, agora eu preciso me reinventar, eu preciso comer de novo bem. E aí eu fui buscando os restaurantes mais saudáveis. E aí comecei a encontrar alguns. Eu anotei uma referência aqui que é o Salad Bowl, né? Que é um cara que faz um trabalho sensacional, assim, porque a embalagem é muito boa, a porção é muito boa, o produto tem qualidade, óbvio, mas eu acho que tudo que você falou, o entorno, né? Então a marca, a porção, e aí a gente fez 2, 3, 4 compras seguidas, eles ligaram. Eu falei, nossa, será que ele vai tentar bypassar o marketplace? Não era. Ele queria só saber se estava tudo bem. Ele falou, não, continua por lá, está todo mundo em paz, mas eu queria saber se você está feliz, se está recebendo um produto bom. É um nível de atendimento que acho que muda, né, a perspectiva de qualidade. E aí eu vou falar exatamente o contrário. Eu concordando com você, mas dar um exemplo contrário. A gente,
costumava comer uma pizza boa, né, boa, próximo daqui de onde a gente reside, até um belo dia que uma amiga da minha esposa sugeriu uma outra pizza, que a gente nunca tinha ouvido falar, também próxima daqui. E a gente tem procurado enfatizar ou priorizar estabelecimentos do entorno de onde a gente mora. Aí, um belo dia, a gente comprou a primeira vez essa pizza recomendada por alguém, estava excelente e num preço ligeiramente menor do que a que a gente costumava consumir. A essas alturas, a gente já deve ter feito pelo menos 7 pedidos dessa outra pizzaria, nenhum da anterior. E eu, ontem à noite, na 7ª pizza, não na 7ª no mesmo dia, mas na 7ª seguida do mesmo local, e fiz exatamente o seguinte comentário. Eu falei, se eu fosse o dono da outra pizzaria, que tem o meu telefone, que sabe o que eu pedia praticamente toda semana a pizza de lá, eu teria pego o telefone e ligado, tudo bem, Sérgio? Tô vendo que faz 2 meses que você não pede pizza, tá tudo bem, vou te mandar um voucher, né? Sei lá, alguma coisa. Não, ele me perdeu, né? Então, você está contando uma história de um cara que foi fazer um pós-venda para ampliar o teu grau de satisfação e para se assegurar da tua boa experiência. Eu estou contando, talvez, a velha guarda, que faz parte dos estabelecimentos que talvez não se aguentem nos próximos meses, que é o cara que não tem o menor raciocínio de CRM. Eu não estou falando de ferramenta de CRM, eu estou falando que o cara não tem ele não tem um modelo mental de gestão de relacionamento com o cliente. Perfeito. Eu costumava cortar cabelo num barbeiro e ele tinha um CRM. O CRM dele era um caderno. Ele anotava todo mundo. Ele marcava a data e aí ele falava, você corta quanto tempo? 45 dias, tá bom. 44 dias eu te mando um lembrete. E eu adorava, e isso funciona bem. Então era um caderno, um WhatsApp, assim, CRM não precisa ser sofisticado, né? Pulando para o próximo tema, eu acho que tem 2 tendências que a gente vê falar muito nesse universo do food, que é as dark kitchens, né? E aí tem um nome estranho, né? Acho que sofisticado, assim, porque a gente primeiro tem uma expressão em inglês para explicar uma lógica que fica escondida, né? Esse é uma coisa, um tema super relevante da gente falar, e depois algumas outras tendências também de alimentação vegetal, enfim, acho que tem outras coisas para a gente abordar, mas as dark kitchens, elas estão muito conectadas com o delivery, né? E aí acho que é interessante a gente explorar isso um pouco. Como é que você tem visto? Eu vou pela segunda vez, eu vou furar teu olho, vou dar um passo atrás, porque eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade quando a gente está fazendo um papo como esse, né, cara, que é passar um pouco de visões talvez um pouco diferentes do que é o commodity que está rolando pelo mercado. Estou querendo falar sobre justamente a perspectiva do delivery, né? Delivery no ano passado significou mais ou menos 8,5% do faturamento total do food service no Brasil, né? E quando eu falo em delivery, o delivery é delivery total. É o telefone, é o WhatsApp, é o aplicativo próprio, é o aplicativo, é o agregador, o que for. 8,5% mais ou menos. Tem gente que fala que é 9%, tem gente que fala que é 8%, mas não está lá muito distante. E o mercado vinha crescendo alguma coisa como quase dobrando a cada ano nos últimos anos. A previsão é que aconteceria uma coisa parecida com isso também em 2020. O que acontece é que ele muito mais, assim, a curva de aceleração dele exponenciou total, né? Então, dá para brincar dizendo que talvez ele tenha crescido 2 anos em 4 meses, né? E aí todo mundo fica falando delivery, como se isso fosse a solução para todo o resto dos tempos. Então, de agora até o final do mundo, as pessoas só vão se alimentar através de delivery. Isso não é verdade. Um dos pontos tem a ver com o que você mesmo tinha trazido, que é uma grande parte das refeições acontecem durante o dia útil, acontece no ambiente por conta das pessoas estarem trabalhando, estudando, em compras, seja lá o que for, de segunda a sexta, e 2/3 do consumo do brasileiro, historicamente, acontecem dentro dos estabelecimentos, nos salões, que é uma proporção diferente de Europa, que é uma proporção diferente dos Estados Unidos. O raciocínio de consumo on the go, ou de consumo na casa, ou de consumo no escritório e assim por diante, é muito maior nesses outros mercados. O Brasil, ele é ainda, não sei se por atraso ou por característica, ele está muito vinculado ao consumo nos estabelecimentos, que estão fechados nesse momento. Tirando algumas poucas exceções, então Santa Catarina, Rio Grande do Sul e uma outra praça, um outro município localizadamente, mas via de regra o Brasil está fechado. Então, o peso do delivery
né, a gente enxerga que tem que pensar em 3 momentos. O momento atual, que é o momento de mercado, o salão está fechado. Mercado 2, o salão em período de reabertura, que pode levar meses, com restrições muito importantes. E uma situação que é, sei lá, esse apelidinho de novo normal, que a gente vai enxergar provavelmente só em 2021, alguma coisa por aí, né? Então, vai ter uma reacomodação. A conta mais agressiva que a gente está fazendo hoje é de que o delivery, numa situação normal daqui a 1 ano e meio, o delivery vai representar de 15% a 18% do mercado. A conta mais forçada. E por que eu quis fazer essa quebra aí do ritmo da gente? É para dizer que o delivery assume uma proporção, um ritmo de crescimento muito grande, uma proporção que vai ser bem maior do que o que já era, mas a gente não pode assumir ou não pode falar de uma forma como se o atendimento no salão fosse sumir. Porque se a gente ouvir tudo que está se falando, parece que é isso que está acontecendo. E não é isso que está acontecendo. E, aliás, não é só o delivery que também está num momento de crescimento exponencial. É o delivery, é o take-out, uma série de outras possibilidades. Perfeito. E talvez aí, voltando um pouco para a tua fala sobre o Dark. Você ia comentar alguma coisa? Não, o que eu ia dizer é que assim, o e-commerce como um todo acelerou, né? Eu acho que a perspectiva ela é verdadeira, né? A gente pode tratar o delivery como um braço do e-commerce, né? E sendo um braço do e-commerce, ele cresceu, ele pode estar num platô maior, mas ainda assim ele não é o único canal, né? E no campo de alimentação, menos ainda, né? Se a gente lê qualquer literatura atual sobre varejo e sobre o papel do e-commerce no varejo, eu acho que o raciocínio de omnicanalidade ele está muito escancarado. E por que a gente tem que pensar que omnicanalidade só existe no varejo de vestuário, no varejo alimentar, no varejo eletroeletrônico, etc.? Não, ele vai acontecer no food service também. E fica talvez a dica que é uma marca, seja lá qual for, se ela existe no salão, se ela existe no take-out, se ela existe no delivery, se ela existe no evento, seja lá o que for, ela tem que ter a preocupação de que ela se manifeste de uma forma coerente em todas esses diferentes canais, essas diferentes maneiras. E aí a gente vai para a história da Dark Kitchen, né? E eu acho que vale a pena fazer um comentário, pelo menos a nossa visão sobre Dark Kitchen, que não é a verdade absoluta, só é a visão, é como a gente interpreta tudo que está acontecendo. A gente vê um paralelo muito grande, Léo, do que se fala sobre Dark Kitchen e do que se falava sobre delivery nos últimos anos. Sempre que a gente vem falando de delivery, quase todo mundo cria uma caixinha em que você está pensando no delivery online. Então, é como se delivery tivesse virado só o delivery online. Então, o raciocínio todo é no delivery online. E aí, da mesma forma, quando a gente fala de Dark Kitchen, a grande parte de quem raciocina sobre Dark Kitchen vai pensar em cima de alguns modelos maravilhosos, que eu realmente bato palmas, tipo LiveUp ou Mimic, ou mesmo agora as iniciativas da Sodexo e etc., e outras. E todo mundo começa a resumir o tema do Dark Kitchen. Faz delivery do... Qual, perdão? Burger. O Burger, sem dúvida. Ele opera nas Dark Kitchens do próprio Marketplace, né? O Rappi tem as Dark Kitchens e ele opera... o iFood também está indo para isso e tal, né? Bem interessante. Então, pegando esses exemplos, né? Eu peguei LiveUp e Mimic como primeiros modelos, e citei a Sodexo, que talvez sejam os modelos que têm uma vida própria, né, com propósito próprio, com posicionamento diferente e tal, com grau de sofisticação, tanto que já receberam aportes enormes e tal, mas você tem toda a razão, as Dark Kitchens estimuladas, fomentadas ou até criadas pelos próprios marketplaces são um outro grande exemplo. E onde eu quero chegar com essa história é que Dark Kitchen não se resume a isso. Ano passado, a gente esteve em São Paulo trazendo empresários do Rio Grande do Sul, fazendo uma missão técnica junto aos marketplaces. A gente visitou todos eles, todos maiores, e visitando algumas Dark Kitchens e visitando algumas operações, alguns operadores que operam bem com delivery e tal. E eles estão criando uma Dark Kitchen que não é nem LiveUp, nem Mimic, nem Sodexo, nem Rappi, nem iFood, etc., uma própria. E, de alguma forma, tem muitos restaurantes que também estão se desvestindo do atendimento ao público e se transformando também em Dark Kitchens.
Então, a gente tem uma leitura sobre a extensão do que Dark Kitchens pode virar, uma extensão maior do que a visão de grandes operadores de Dark Kitchens criando redes de Dark Kitchens ou um footprint importante. Então, por exemplo, uma Live Up que daqui a pouco vai ter 10 cozinhas já no Sudeste. A gente enxerga uma massificação de Dark Kitchens locais, de Dark Kitchens regionais, de Dark Kitchens formadas a partir de grupos de empreendedores de restaurante, etc., que vai chacoalhar esse mercado. Então, a gente acredita com uma tendência de crescimento muito forte, mas a gente sente a necessidade de dizer que não é só através de grandes grupos ou grandes operadores de Dark Kitchens que esse mercado vai ser feito. E eu acho que a gente entende que tem uma oportunidade, sim, importante para empresários regionais e para empresários locais empreenderem suas Dark Kitchens. Tá? Eu acho que esse é um comentário que vale a pena fazer. E que obviamente, vai na esteira do crescimento do delivery de uma forma geral. Que, aliás, a gente aposta fortemente numa desconcentração do delivery nos próximos anos. Uma liderança muito forte de quem a gente já sabe que é o líder muito forte. A gente aposta que essa liderança muito dificilmente é rompida, mas a gente acredita numa proliferação de outras soluções, tanto de pedido como de entrega, acontecendo nos próximos anos. A gente vê um movimento enorme, uma organização, não é nem uma organização, mas muitas organizações no sentido de prover soluções de pedido e entrega acontecendo nos próximos tempos. Acho que tem uma solução que chamou a atenção nos últimos meses. Acho que tem uma solução que chamou a atenção nas últimas semanas e meses, né, que é da Goomer Go, que é tudo via WhatsApp. Não sei se você já teve contato com eles. E é muito legal fazer esse comentário também da Goomer e da plataforma via WhatsApp, porque hoje, né, até uma coisa interessante, a gente fez recentemente, Léo, 2 pesquisas perguntando sobre delivery. Uma pesquisa perguntando sobre delivery para operadores, então qual é a visão dos operadores sobre o delivery, e uma outra pesquisa no mesmo momento perguntando sobre o delivery aos olhos do consumidor. E uma coisa que chamou muito a atenção é a questão do WhatsApp. O consumidor se manifesta muito afim de fazer pedido por WhatsApp. O WhatsApp já tem a mesma base de pedidos, não de número de pedidos, mas de penetração. O mesmo número de consumidores dizendo que fazem pedidos de delivery por WhatsApp e o telefone. Então, a gente sempre imaginou uma curva ascendente de pedido online, né, por aplicativo, e descendente de telefone. Interessante que o WhatsApp já tem a mesma penetração que telefone, ou seja, crescendo. Só que quando você faz a pergunta sobre forma de atender pedido para o operador, ele não curte o WhatsApp. Ele não considera o WhatsApp uma ferramenta importante, porque ele pensa o WhatsApp como se ele fosse pessoa física atendendo pessoa física, né? Ele não pensa inteligência e ferramenta ligada ao WhatsApp. Ele pensa que ele tem que ficar atendendo alguém o tempo. Ele tem que ter 2 pessoas atendendo o pedido para o WhatsApp no modelo como se fosse só pessoas físicas batendo um papinho num chat, né? Sim. Mas é legal. O consumidor ele enxerga no WhatsApp uma ferramenta com a qual ele se identifica muito e que o WhatsApp costuma oferecer uma vantagem que ele não quer colocar 10 aplicativos de 10 restaurantes diferentes no smartphone dele. Então, se tiver uma ferramenta que não seja necessariamente o iFood, Uber Eats, Rappi, Delivery Munch, mas que seja algum outro agregador que tem uma ferramenta de WhatsApp, tem conversa diretamente com o que o consumidor diz que gosta. Só que o operador ainda não sabe e não quer saber disso ainda. E é estranho pensar que o Facebook vai deixar isso passar, né? Não deixou passar nada até agora, vai passar essa? Né? Não parece... ou vai pagar um preço, ou vai pagar um prêmio. Não parece fazer muito sentido que o Facebook deixe essa onda passar. E aí, cara,
falando um pouco sobre tendências, né? Então você falou alguma coisa de plant-based, a gente já comentado sobre o consumo dos millennials e por aí afora. A gente tem uma ruptura, né, por conta da Covid, mas essa ruptura é quase como quando a gente vê um gráfico que ele tem uma linha ascendente, aí dá uma quebrada e depois volta ascendente. Todas as razões pelas quais temas desde sustentabilidade, alimentação saudável, bem-estar, alimentos frescos, consumo de vizinhança, alimentos super locais, não tem razão. E foi, perdão? É uma tendência crudívera, né, das pessoas comerem alimentos crus e em maior quantidade, né? Eu vejo que todas dessas principais tendências, Léo, todas elas são muito sólidas, né? Porque tem a ver com o planeta, tem a ver com as relações entre as pessoas, com mudanças de valores, mas eu vejo que tem um certo efeito, talvez um efeito sanfona nesse momento, né? Porque as pessoas podem até estar um pouco mais sensibilizadas para algumas questões, mas nesse momento o foco de atenção está na sobrevivência, está na segurança, está na capacidade aquisitiva e etc. Então, eu diria o seguinte, tem alguns movimentos que a gente tem que, dependendo de cada empresa, de cada marca, etc., que você tem que olhar o seguinte, num horizonte longo, isso existe, né? Então, quando eu alongo uma visão que não é para o segundo semestre de 2020, que não é para 2021, mas quando eu olho 2025, 2030, tem alguma razão para que essas macro tendências não voltem ou não tenham um espaço crescente no mercado? E eu acho que dos exemplos que a gente deu, a resposta para todas elas é sim, todas elas têm um espaço crescente no futuro. A longo prazo, voa, né? Aumenta a market share, aumenta a relevância, mas não é o que a gente entende que vai acontecer no prazo imediato. No prazo imediato, a gente entende que a desorganização de toda a cadeia de valor do food service, ela atrapalha a questão do abastecimento, a questão do mix de produto, a questão da regularidade e até a própria sensibilidade. Tem um desequilíbrio de prioridades, tem um desequilíbrio, o que é experiência de consumo, né, que era uma coisa que vinha sendo meio que construída paulatinamente, ano após ano. A experiência de consumo nesse momento, o termo é mais importante do que nunca, diferente do que muita gente fala. A experiência de consumo, para mim, é totalmente relevante. Só que o que é mais importante agora é um pouco diferente do que era mais importante até agora há pouco. E essa situação, ela vai se estabelecer, se restabelecer. A gente não sabe exatamente como vai ser. Tem muito achismo ainda nesse momento. E até eu vou fazer um comentário de um estudo que eu li hoje de manhã, eu acho que é da OMS. O Brasil é um dos países em que a população acredita que a Covid-19 vai desaparecer mais rápido no mundo. Então, a gente tem, por característica, ser muito imediatista e extremista. Então, ou a gente é muito otimista ou muito pessimista. O brasileiro acha, está tudo um caos, mas ele acha que, comparado a outros países de população relevante no mundo, o brasileiro é o que acha que a crise acaba mais rápido, o que pode ser um baita risco, né? Porque quando você pensa dessa forma, você acaba agindo em função de pensar isso, né? Então, eu acho que esses trends que a gente está falando, talvez eles sofram um impacto um pouco mais de retardamento, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas das coisas que a gente está falando têm a ver com o desejo de uma relação de consumo melhor para a vida da gente. Então, no longo prazo, eu tenho muita segurança de dizer sim, a gente vai conviver com isso cada vez mais, mas num prazo que não é muito curto, talvez a gente tenha muito ruído nessa cadeia ou na sustentação da curva que vinha. Sim. E eu acho que o otimismo da população no geral, acho que ele atrapalha quando a gente está vivendo uma crise, né? A gente lida com o otimismo de um jeito problemático, assim. Eu também acho.
diminui a nossa capacidade de se planejar e se organizar e fazer planos de ações que são eficientes, né? Então a gente fica muito no... tem um termo em inglês que é wishful thinking, né? Que é o wishful thinking. Positivo, que ele não leva a lugar nenhum, ele não serve para quase nada nas relações do dia a dia, né? Então é importante. Vejo da mesma forma. Boa, Sérgio. Cara, acho que tem uma última pergunta que depois, né, não é a última ainda, mas a última desse primeiro bloco, assim, que é o bloco principal, que é assim, como que a gente entende que os agentes desse setor estão em momentos diferentes, né? Eu acho que é legal a gente separar 4 blocos aqui, se você quiser me corrigir, fica à vontade, mas eu vejo produtores, né, no geral, distribuidores e brokers, então empresas que são relacionadas ao setor, atacadistas e varejistas que de alguma maneira influenciam fortemente a dinâmica desse setor, e os operadores lá na ponta, né? Se ele fosse fazer um conjunto de parâmetros, assim, saudabilidade do negócio deles, o que eles estão fazendo diferente agora, o que eles poderiam fazer, né? Se a gente consegue fazer uma análise rápida desses 4 aspectos, assim, como é que está a vida das indústrias, dos distribuidores, atacadistas e operadores? Eu acho que quase que necessariamente a gente tem que pensar esse assunto primeiro na sequência em que um reflete no outro. O que eu estou querendo dizer é que na parada do modelo de operação e com todas as questões de segurança, de confiança, limitação e tal, o primeiro ponto que sofre impacto direto é o operador. Então, primeiro eu acho que a gente tem que pensar nisso como qual é o caminho em que essas coisas, uma reflete na outra. Então, o entendimento da gente isso começa no operador para chegar até o produtor. E o outro sobre a interdependência entre esses agentes que você colocou. Talvez eu até consolide um pouco o broker com o distribuidor atacadista, meio que pensando num cara no meio que é o abastecimento de uma forma geral. Tá? Então, se eu falar de operador com abastecedor com a indústria, com o produtor, o que a gente vê por tudo que a gente já falou sobre a característica da pirâmide do food service brasileiro, muita empresa pequena, muita empresa familiar, muita empresa com dificuldade de gestão ou limitação de gestão, que é pega de uma hora para outra, né? Por característica, sem fôlego financeiro, sem liquidez, sem capital de giro, sem capacidade de acessar capital de giro e tendo que tomar decisões com as quais ele nunca lidou nessa profundidade, nessa velocidade. Não precisa dizer que a situação de quase que insolvência das empresas tem sido muito grande. A gente já tem, como eu te falei, a estimativa hoje da Brasel é que a gente já tenha 20% das empresas que estão fechadas e que não reabrirão. Esse número pode piorar até uns 30, talvez um pouco mais. Então, isso é fato. Não estou nem entrando nas questões de emprego e tal, porque faz parte da equação de como lidar com a dificuldade toda. E essas empresas, a gente leu isso, assim, o cenário mais agudo. O setor era um setor que não tinha mais do que 15, 16 dias de fôlego de caixa. Situação mais otimista, o setor tinha 30 dias de caixa, a gente já está à casa dos 80 dias, não precisa dizer aonde que cada um foi. Isso acontece na ponta, a cadeia de abastecimento quase que necessariamente acaba sofrendo impactos diretos. Então, tem um efeito dominó enorme. E uma coisa que talvez pouca gente ou saiba ou pare para pensar é que esse cara intermediário, na sua grande parte, né, se eu falar de distribuidores, por exemplo, também são empresas familiares, tudo bem, de um porte muito diferente de um restaurante, mas são empresas familiares, são empresas locais, empresas de dono, que têm uma trajetória de construção do seu legado aí durante décadas e tal, mas que, no final do dia, são empresas que têm de 2% até 5% de margem de lucro. E tem um ciclo de venda e um ciclo de caixa também muito apertado, que tem uma exposição, né, ao crédito que foi dado para o restaurante enorme. Né? Então, quando acontece o que aconteceu na ponta, o reflexo no distribuidor é enorme, e até me lembrando, por exemplo, o Açaí, que é um outro ente, né, que é o atacarejo dentro dessa cadeia, reportou que parece que o segmento teve uma queda
de 25% das vendas em função dos transformadores do food service, né? Então, o impacto é muito grande. E como a margem é muito apertada e o ciclo também acompanha muito o modelo de operação do distribuidor, ele também não tinha fôlego para suportar o quê? Os cancelamentos de pedidos, que foram enormes, os cancelamentos de entrega de pedidos, os pedidos de prorrogação, o grau de inadimplência e etc. Então, ele se viu da noite para o dia, o canal intermediário, especialmente o canal que tem como no food service a maior parte do seu negócio. Ele se viu da noite para o dia com um faturamento absolutamente reduzido e tendo que encarar a inadimplência, atraso, cancelamento de entrega, e etc. Para que eu estou contando a história dos primeiros 2 elos da cadeia? Para dizer que do outro lado, e eu não estou falando que a vida da indústria é fácil, mas para dizer que do outro lado, que é no produtor ou na indústria, né, que via de regra tem empresas maiores do que os canais de abastecimento e muito maiores do que os operadores, que tem mais informação no mercado, que tem mais inteligência de negócio, que tem mais capacidade de gestão, né, e que normalmente tem um mix de negócio um pouco mais diversificado, esse cara acaba tendo, na minha opinião, um papel absolutamente fundamental de minimizar a desgraça ao longo da cadeia de valor. Então, eu vejo muitas iniciativas muito legais acontecendo, né, de empresas grandes, muito grandes, empresas médias, mas eu receio que a gente vai ter uma desorganização na cadeia de abastecimento muito grande, porque enquanto a gente não tiver uma recuperação razoável, bem razoável dos volumes de venda e assim uma já definição de carteira de cliente, de o que é que existe como universo, como novo universo a ser atendido, a cadeia tende a ficar desorganizada. Então, eu acho que o papel da indústria hoje é um papel que tem a ver com know-how, ajudar na tomada de decisão, no diagnóstico da cadeia de abastecimento e, por decorrência, gerando benefício para a ponta. Acho que não tem muito como escapar, ela tem feito isso parcialmente, em alguns mais, outros menos. Eu acho que ela tem a necessidade de aportar fôlego financeiro para a cadeia de valor, né, na forma de prazo, na forma de negociação, na forma de negociações especiais. E eu acho que até educação ao longo da cadeia toda. Eu acho que isso também é fundamental, chegando até o consumidor. Então, eu acho que o papel da indústria hoje ele é um papel muito mais crítico do que jamais foi. E, inclusive, mudando algumas posturas, né? Então, por exemplo, ao longo dos últimos anos, a indústria teve um foco muito grande, né, especialmente as que medem, tem KPIs, que indicadores de desempenho com os seus canais de abastecimento, elas colocaram um foco muito grande, por exemplo, em positivação. Se o mercado vai passar a ter 30% a menos de players do que tinha, talvez seja muito mais relevante de agora em diante você pensar em mix de produto, você pensar em valor agregado, você pensar em muito grande. E tem um agravante nesse meio que acaba colocando ainda mais pressão lá no começo, né? Que no caso é o produtor ou é a indústria, que na opinião da gente tem a ver com o seguinte: o dinheiro que deveria estar chegando para o setor não chegou, acesso a dinheiro tem uma relação direta com o risco que você representa para quem vai te colocar o dinheiro, vai te abastecer de dinheiro. E nesse momento, pelo estado em que as empresas já estavam, pela gravidade do que a gente está vivendo, o que a gente está observando é a quase totalidade do dinheiro que deveria ter chegado ao setor não chegou. E me parece difícil que vá chegar. Sim. Daí, inclusive, o impacto fica muito mais grave, e aí ele faz o quê? Esse efeito dominó que vai terminar na indústria vai se acentuar ao longo do ano ainda. Legal. Muito bacana a sua visão, Sérgio. Eu acho que fazer uma reflexão que, para mim, serve como consolidação desse conhecimento, eu acho que é legal também para quem está ouvindo, que é assim,
de certa maneira, é mais fácil para o governo injetar dinheiro na indústria e fazer a indústria levar dinheiro para a cadeia. Parece isso um raciocínio bastante natural, né? Porque ele tem menos risco em ajudar a indústria. Parece que, de maneira geral, também o mercado não colocou esse dinheiro no setor ainda, então é um setor que está perecendo desses recursos. De certa maneira, a indústria deve sofrer menos também. Então, eu acho que eu concordo 100% com tudo que você disse. Assim. E é uma pena que a gente não tenha conseguido se organizar como setor privado e público ainda para fazer isso. Né? A gente vê exemplos em outros países que estão funcionando super bem, com e algumas manutenções. Eu acho que França tem um exemplo legal, Canadá também tem um exemplo legal, Estados Unidos tem um exemplo bacana. Aqui, muito do que a gente está vendo é um reflexo na Bolsa. Né? Nos últimos dias tem tido um spike de ação, mas não reflete a economia real. Né? A economia real, as pessoas... no real que você tem essa importância tão grande do pequeno, do micro, pequeno e médio empresário. Não é ele que se beneficia de uma movimentação, por exemplo, de fluxo de dinheiro pela bolsa, né? Até só falando de uma coisa de uma forma alternativa ao que você tinha colocado, será que é uma questão de o governo deveria ter dinheiro colocado na indústria para a indústria soprar esse dinheiro pela cadeia? Mas eu fico pensando se talvez, primeiro o seguinte, o que está acontecendo, seja onde for no mundo, a minimização do impacto tem que acontecer ou acaba acontecendo via apoio de governo. Então, se não vier via governo, as empresas por si não têm a capacidade delas virarem a situação de liquidez, de acesso a capital, de capacidade de investimento e tal, por si só. Tá? Talvez o dinheiro devesse vir ou pudesse existir ou ser viabilizado, porque o dinheiro existe, está carimbado. Existe esse dinheiro. Né? Ele não está chegando. Talvez fosse com o governo, de alguma forma, segurando o risco do crédito. Porque, assim, a gente viu um estudo esses dias agora, no sul do Brasil, fizeram um levantamento das empresas do setor que pediram, que foram buscar dinheiro, se eu não estiver enganado, 69% ou 70% das empresas tiveram um não retumbante. Né? Assim, é um percentual enorme. As empresas não conseguem pegar o dinheiro. Quem consegue pegar o dinheiro é quem tem um score bacana, quem tem garantia, e que, teoricamente, o cara que tem um score bacana nesse momento, garantia, etc., talvez seja o cara que não precisa pegar dinheiro. Né? Sim. Então eu não sei exatamente qual vai ser a solução para isso. Eu temo que a gente, por demorar muito para ter alguma solução, porque esse dinheiro está disponível para as empresas já há mais de 2 meses. As empresas não estão conseguindo chegar nele. Eu temo que, pela demora em conseguir o dinheiro, as empresas tenham que fechar, muitas empresas vão fechar antes de ter conseguido o dinheiro. É esse quadro com o qual a gente lida. E vou falar uma coisa que talvez seja feia, mas a gente está... Não tem filtro aqui não, vamos mandar lá. Mas feia no sentido seguinte, o Brasil há muitos anos já deveria estar passando por um processo de seleção natural no mercado, né? De enxugamento do número de estabelecimentos de uma forma mais orgânica, por uma questão de incapacidade de competir, por posicionamentos frágeis, por uma informalidade, por más práticas, por insegurança alimentar, etc. Isso não aconteceu de uma forma orgânica, culpa nossa, né? Nossa como consumidores, nossa como empresários do setor, nossa como entidade governamental, como entidades de classe e tal. A gente não fomentou que o cara que é ruim para o mercado e para a sociedade caísse fora, e agora isso está acontecendo de uma forma acelerada, forçada, dolorosa, e que infelizmente também está levando bons empresários juntos. Então, mas de uma forma ou de outra, cara, se a gente fizer um paralelo, a gente gosta de fazer esses paralelos com outros mercados, né? Quando a gente compara, sei lá, mercado americano e brasileiro, vou falar em dólar para ninguém falar que eu estou desconsiderando moeda. Em média, um estabelecimento nos Estados Unidos fatura de 9 a 11 vezes mais do que um estabelecimento no Brasil, em dólar. O que significa um monte de coisas. De acesso à tecnologia, de capacidade de gestão, de foco do gestor, de boas práticas, de instalações e por aí afora. Então, fazendo qualquer raciocínio curto, a gente chega à conclusão de que
a composição do que é o food service brasileiro, historicamente, tem muita coisa que não deveria existir, até por uma questão de segurança do consumidor, até por uma questão de confiabilidade, até por uma questão de espelhar práticas que constroem um ambiente de negócio ruim e tal. Eu vou entrar no seu raciocínio e complementar quem são essas pessoas, né? Que assim, eu acho que todo mundo tem uma referência desse estabelecimento que a gente fala, poxa, como é que esse negócio está vivo, né? O atendimento é ruim, a comida tem uma qualidade péssima, ele sonega todos os impostos, os funcionários não têm uma qualidade adequada, porque de certa maneira também a gente pode cair na cilada de romantizar esse comerciante que é o comerciante que não é profissional e ele toma o espaço, falando de espaço físico, ele toma o espaço físico, real estate de um estabelecimento. De mercado, mas espaço de mercado. Ser melhor administrado, e ele ocupa um lugar na cadeia que é valioso, né? Então, assim, a saída desse estabelecimento permite outro chegar. Então, eu acho que também, só para a gente não cair nesse lado de falar, poxa, mas então estão torcendo para que esses estabelecimentos fechassem. Não, eles são pouco produtivos para o setor, né? Eles ajudam um pouco a economia como um todo. E eu vou até te falar o seguinte, pelo setor, mas eles têm uma quantidade enorme que é nociva para o consumidor. Por isso que quando eu falei que nós todos somos culpados, o primeiro componente que eu falei é o consumidor. Porque se o consumidor punisse o cara que está abaixo do razoável com o não consumo, esse cara teria morrido ao longo do caminho. Então, quando a gente se permite consumir onde notadamente não dá para confiar, ou que você percebe claramente que o cara faz coisas inadequadas na tua cara, quando a gente está consumindo ali, você está dando aval para ele continuar existindo. Então, começa com a nossa relação com consumidores não conscientes, é isso que eu estou querendo dizer, e depois vai para a gente como empresário, a gente como formador de opinião, a gente como entidade, e por aí afora. Né? Vou dar um dado que simboliza isso, e pelo amor de Deus, que os donos de lanchonete não entendam que isso tem a ver com cada um, com um ou outro deles individualmente. Mas nessa nossa pesquisa de impactos da Covid, a gente perguntou para os consumidores onde que eles consumiam antes da crise e onde que eles consumirão a partir do momento que os estabelecimentos vão reabrir. Dos principais estabelecimentos, ou dos estabelecimentos que são mais habituais do consumidor brasileiro, o que mais vai perder penetração é a lanchonete. Aquele bar-lanchonete tradicional de rua, né? Não o bar-boteco da noite. Esquina, o bar-lanchonete. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Né? Exatamente. Esquina, no e geral. quando a gente aperta a pesquisa, sabe o que vem? Vem o seguinte, ele é o estabelecimento de todos os principais que eu frequento, ele é aquele que eu menos confio. Porque o chão está sujo, porque o balcão está sujo, porque a estufa é mal cuidada, porque o salgado fica ali 8 horas, porque eu toco no balcão do caixa para pedir um Trident e eu vejo que o balcão está todo melado, né? Uhum. E aí eu vejo como ele trata o funcionário, eu vejo como o cara traz a comida lá de dentro da cozinha de uma forma inadequada, né? Que não tem higienização da mesa. Então, eu tô generalizando, falando das más lanchonetes, eu não estou falando das lanchonetes em geral. Só que tem uma quantidade enorme delas que tem essa característica. E o consumidor está dizendo, hoje, teve um bichinho, que é o coronavírus, estimulando a minha preocupação em relação à saúde, higiene, limpeza, etc., hoje eu vejo que, putz, aquele cara não era onde eu deveria estar comendo. Né? Então, só que isso está acontecendo forçado agora e não ao longo de 2 décadas. Não, justo. E Sérgio, acho que a gente acabou extrapolando o tempo, igual você falou, daria para a gente ficar 4 horas conversando, mas eu não sei se as pessoas teriam paciência de ouvir depois 4 horas, né? A gente vai fazer nas redes todas, a gente divide conteúdo com todo mundo. E aí, por fim, a gente costuma fazer uma pergunta que é assim, onde você consome conteúdo? O que alimenta você como profissional, Sérgio Molinari? Você acha que é uma curiosidade super bacana das pessoas que às vezes assistem os materiais primeiros que a gente fez e falam, poxa, eu queria saber que livro que esse cara leu, onde que ele está consumindo notícia, enfim, acho que é uma dica legal da gente deixar sempre no fim aí, para as pessoas te entenderem melhor. Eu acho que a primeira coisa e sem querer enfatizar o termo de fake news, porque a minha preocupação não é com fake news, minha preocupação é, em geral, com informação de boa qualidade. Né? O que eu sinto
é que, mais do que nunca, né, a gente está numa etapa da sociedade, né, que foi muito exacerbada agora por conta da pandemia, em que buscar informação qualificada, né, passou a ser um fator muito dominante de como se posicionar melhor em todas as frentes da vida da gente. A frente pessoal, a frente familiar, a frente econômica, os desafios de carreira, seja lá o que for. E eu acho que tem aquela questão do efeito sanfona, Léo, tem mostrado o seguinte, tem uma proliferação tão grande de conteúdos disponíveis hoje, que as pessoas hoje falam o seguinte: onde que eu vou colocar o meu tempo? Não dá para ler tudo que despertou a minha curiosidade, né? Mas eu diria hoje o seguinte: eu acho que as pessoas, de uma forma geral, hoje tendem a buscar formar um repertório de fontes que sejam as fontes que deem segurança, qualidade de informação suficiente para aquilo que é importante para elas. Então, se a gente está falando de um blog, se é um canal no YouTube, se é um jornal, se é um telejornal, se é algum formador de opinião, algum influencer, etc. Mas aquilo que a gente está numa fase de fazer seleção de conteúdo e de criar repertórios de fontes que abastecem aquilo que para a gente é relevante e que é caso a caso. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas eu acho que a gente está... Às vezes o excesso, ele pode parecer bom por ter muita disponibilidade, mas o excesso leva a gente para fazer depuração. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio desses momentos. E como quase tudo que a gente fala está ancorado em pesquisa, a gente leu isso hoje de manhã exatamente numa pesquisa que as pessoas explodiram a busca de informação durante o mês de abril. Estou falando no prazo até imediatíssimo, para falar de uma coisa de longo prazo depois. Elas explodiram quando eu não sei o que está acontecendo, o que é Covid, o que vai acontecer com o mundo, com o emprego, com a saúde, com a economia, com a sociedade. Explodiu em abril, começou a serenar, ou começou a enxugar um pouco em maio, e o que a gente entende como visão de futuro, e aí casando um pouco com uma expectativa que a gente tem de que as pessoas em boa parte, começa a ter uma relação com a sua visão de futuro um pouco mais preocupada, um pouco mais atenta, né? É que as pessoas vão procurar criar um repertório que seja mais útil e mais crível, mais seguro para se posicionar em relação à sua vida. Legal. É meio filosófico, mas é Não, mas é bacana. A sua eloquência é boa. Conversar contigo é uma delícia. Então, ficaria aqui ouvindo horas, assim. Daria para a gente conversar muito tempo. A gente desliga esse e começa o próximo. A gente faz outro. Boa. Sérgio, cara, de verdade, muito obrigado. Desculpa se uma coisa aí, se ficou alguma pergunta de fora, acho que é sempre bom. Vamos deixar já o próximo marcado. Saindo aqui, a gente claro. Mas, de coração, muito obrigado pelo seu tempo aí, porque você tem dedicado para o setor. Eu me coloco ao seu lado aí nessa jornada que é impulsionar o setor de food service como um todo. Então, acho que a gente está do mesmo lado, olhando para a mesma coisa. Acho que é super bacana ter um parceiro como você aí nessa luta, nessa jornada que a gente está construindo. Bacana mesmo. Obrigado, viu? Cara, eu acho que é por isso que a gente levou quase 5 segundos para falar sim quando você sugeriu a live. Acho que estamos totalmente juntos nisso. E também vou colocar à disposição lá o canal Food Service com Sérgio Molinari para a gente publicar, para a gente subir também esse vídeo por lá. Eu acho que é muito legal o bate-papo, porque a parte legal da conversa não é necessariamente o que eu falei. Eu acho que é a lógica toda que você colocou, os exemplos, eu acho que todo o racional que você procurou encadear para poder levar para as pessoas. Então, vai ser muito legal amplificar essa discussão da gente de hoje. Valeu mesmo. Obrigadão, viu, Sérgio? Legal, cara. Obrigado.